Quando nós experimentamos essa vida de igreja mesmo, de fato, tudo em nós é movido pelo Senhor, né? Tudo que nós somos, na essência mais plena, espírito, alma e corpo, não é só, o Senhor não movimenta só as nossas emoções, não. O Senhor não movimenta a nossa alma, não. Ele não agita a nossa alma. Ele mexe com o nosso corpo, Ele mexe com a nossa alma, e Ele trabalha lá no nosso espírito. Isso é ser igreja, como o rei disse aqui. Isso é ser igreja, quando nós todos, de uma só vez, somos movidos pelo Senhor, naquilo que nós chamamos de ser. Quando eu digo eu sou, eu estou dizendo aquilo que eu sou completamente, espírito, alma e corpo. Eu não sou só essa pessoa visível que todo mundo enxerga. Eu sou alma e eu sou espírito, além desse corpo físico que as pessoas veem. E a essência do Evangelho, ela se move por meio daquilo que não se consegue enxergar. Então a essência do Evangelho, ela vai por todos os lados, por aquilo que eu sou. Eu nunca vou levar o Evangelho só na carne, nunca. Eu nunca vou conseguir transmitir esse Evangelho carnalmente, não. Mas quando eu estou presente, a minha alma sujeita ao Espírito, e o Espírito dominando sobre alma e corpo, então eu sou essa pessoa, esse Evangelho que vai por toda parte, que prega, que anuncia, que cura, que liberta, que abençoa. Nós somos chamados para isso. Amém? Quero que hoje seja como o Senhor quer que seja, né? Algo que seja não só transformador, mas que venha substituir a nossa condição hoje. Porque nós precisamos entender, nós vamos falar de juntas, estamos falando de juntas e ligamentos de discipulado. E parece que a palavra vai diretamente para quem cuida, discipula. Mas a palavra de juntas e ligamentos de discipulado é para todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Todos aqui são discípulos do Senhor Jesus? Todos são? Quem é discípulo do Senhor Jesus pode levantar a mão. Quem não é, pode ficar com a mão baixada. Estou brincando. Quem não precisa. Todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. E quando nós falamos de juntas e ligamentos de discipulado, nós falamos do cuidado de Jesus sobre alguém. E aí eu fico pensando que se eu não quero cuidar de alguém, eu não considero o cuidado de Deus sobre mim. Por quê? Porque Deus desejou tanto a minha vida. Como não desejar agora que o Senhor Jesus resgate aqueles que estão do meu lado? Como não desejar que o Senhor Jesus cuide dessa pessoa, como eu sou cuidado por Ele? Todos aqui estão ligados a uma junta de discipulado, estão ou não estão? Quantos aqui não tem um discipulador? Levanta a mão. Ninguém. Todos têm um discipulador? Quantos aqui tem um discipulador? Todos têm um discipulador. Alguém que, através da parte do Senhor, zela, cuida. Mas essa não é responsabilidade de alguns. Isso é para todos nós que somos discípulos. Nós precisamos transmitir aquilo que Jesus fez conosco na vida de outros. Ah, eu não tenho ninguém. Então, ore ao Senhor hoje. E o Senhor vai colocar alguém para que você comece a cuidar. E aí nós vamos acabar hoje com o paradigma de que discipulado é um peso. Nós vamos levar para Jesus hoje. Jesus está chamando, vinde a mim. Eu vou colocar sobre vocês o meu fardo.
E eu vou mostrar para vocês o meu jugo, e vocês vão ver como é suave tudo isso. Como é suave. Discipular é a coisa mais suave que tem. Alguns devem estar pensando, ixi, agora o Ninho deve estar sofismando. No púlpito sofismando é duro, né? Mas a gente precisa se lançar nessa condição, para que todos nós possamos desejar cuidar de vidas. Quantos aqui são discipuladores? Levanta a mão. Fiquem em pé, os discipuladores. Todos aqueles que cuidam de vidas. Isso, amém. Nós vamos sair dos lugares onde a gente está agora e nós vamos orar pelas pessoas. Pode ficar sentado, quem não tem. Nós vamos profetizar fertilidade, vidas agora, nessas vidas aí. Em nome de Jesus, vamos sair do lugar? Sai do teu lugar, procura alguém, põe as mãos e profetiza. Profetiza frutos, muitos frutos e frutos que permaneçam nessa vida, em nome de Jesus. Diga, você vai cuidar de vidas, meu irmão, minha irmã. O Senhor te preparou para cuidar de vidas, meu irmão, minha irmã. Você vai sair daqui com o cesto cheio hoje. Teirabalás. Aleluia. Profetize sobre mais pessoas. Profetize vidas, abundância, fertilidade. Verá surine catarabaxo. Aleluia. Glória ao Senhor. Mais vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vivemos num tempo, queridos, nós vivemos num tempo em que o mundo prega que ter filhos é pesado demais. Nós vivemos num tempo, e eu lembro do tempo dos meus avós, até dos meus bisavós, né, vendo as gerações, aonde eles não tinham dó de ter filho. Os cabras eram machos, meu irmão. Eu vou falar para você, quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, eu ia passar as férias num barraco que meu avô tinha no meio do mato. Era um barraco, feito desse de barro, não sei o nome do barro que faz, mas era aquele de barro. Meu avô morava no barraco. Eles não tinham preocupação com o dinheiro, se tinha dinheiro ou se não tinha. E olha que todos eram bem alimentados, bem educados, bem instruídos. Pessoas que foram formadas com caráter bem apurado.
E nós precisamos desse coração espiritual. O que o Senhor quer colocar em nós, esse coração de desejar filhos, desejar ter filhos, desejar reproduzir, assim como o Senhor Jesus me conquistou, por meio de alguém que trouxe esse evangelho até mim, também eu ser um propagador, um reprodutor desse evangelho na vida de outros que necessitam ser resgatados. Essa é a essência principal do discipulado. Começa com aquilo que foi realizado em mim. E nós, como discípulos do Senhor Jesus, nos posicionamos todos debaixo da mão discipuladora de um só, o próprio Senhor Jesus. Ele coloca a mão dele sobre nós, e então ele não abre mão daqueles que são dele. E quanto mais nós pudermos ajuntar debaixo dessas mãos, melhor para ele. Ele ama isso. Ele ama pessoas. Jesus ama pessoas. Jesus ama pessoas. Não importa se aquela pessoa é incrédula, não importa se aquela pessoa ela não tem roupa, não importa se aquela pessoa não tem moradia, não importa se aquela pessoa é uma prostituta, um ladrão, um bandido, não importa, Jesus ama pessoas. Jesus não faz distinção. Jesus ama o drogado que passa na frente de sua casa todo dia. Jesus ama aquele vizinho que grita xingando todo mundo. Jesus ama. Jesus ama aquele que põe aquele batidão lá no carro, lá no último assim, parece que com a tampa virada do portão de sua casa assim, ó, bum, 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 bum. Jesus ama. Jesus ama pessoas. Diga para a pessoa que está contigo aí, Jesus ama pessoas. Não menos do que ama você e do que ama a mim. Aleluia. Vamos começar a quebrar os muros então. Lembrando que foi ministrado semana passada, a gente viu que discipulado não é um método usado, mas é a prática de Jesus. Todos concordam com isso? Amém? Amém? Discipulado não é um método. Não é um método. Certo? Nós crescemos quando nós estudamos alguma coisa, mas o discipulado em si é a prática de Jesus. É tudo que Jesus praticou, isso é discipulado. O discipulado sustenta, edifica, ajusta as pessoas ao corpo de Cristo. Como diz lá em Efésios 4, 15 e 16,
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, junta de companheirismo, junta de discipulado, junta familiar, com o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Se você funciona bem na tua junta familiar, você funciona bem na junta de companheirismo e você funciona bem na junta de discipulado. Se você não funciona bem na junta de companheirismo ou de familiar, você não vai se dar bem na junta de discipulado. Porque nós criamos uma ideia de que discipulado é: eu sento, confesso o pecado, você ora por mim e está tudo resolvido. Eu te chamo para você ir na minha casa, quando eu tenho problemas e conflitos, você me ajuda a resolver, vai embora e eu fico tranquilo e satisfeito. E isso até cria uma dimensão de que nós, como discipuladores, vamos até a casa de alguém como aquele que pode resolver problemas, senta lá com um bando de problemas que tem para resolver, dá alguns conselhos, deixa aquela pessoa lá para que ela possa cumprir e vai embora como se o trabalho tivesse sido realizado. Isso é método, não é assim que funciona. Discipulado é a prática de Jesus, é pegar na mão, é andar junto, é caminhar junto, é estar junto, é desfrutar da vida de Cristo juntos. Jesus chama os discípulos para estarem com Ele, para que possam caminhar com Ele. A graça disso tudo, nós vamos aprender com Jesus, como Jesus se relacionava com as pessoas, o que Ele dizia, como Ele procedia, como eram as respostas de Jesus às indagações, como Jesus fazia quando estava cansado. Será que fazemos como Jesus? Quando nós estamos cansados, nós fazemos como Jesus faz? Precisamos aprender com Jesus, como Jesus expelia os demônios. E hoje está muito diferente, né? A gente estava compartilhando esses dias que o diabo não se manifesta mais, não tem mais expulsar demônio, né? Impor as mãos, o diabo não se manifesta mais. A gente estava ouvindo uma palavra esses dias que o diabo, ele evoluiu nesses últimos tempos, que ele não possui mais a pessoa, ele só cria ideias, e aí ele trabalha na mente. E eu lembrei que um dia eu li um livro de uma pessoa que ela trabalhava com essa área de expulsar demônios e tal, e ela disse que para ela ser liberta, tinha uma casta, uma legião de demônios que prendia a vida dela, e aqueles demônios foram todos expulsos. Aí chegou um que dominou a mente dela, levou ela em coma, dominou a mente daquela pessoa, e ela ficou em coma, e eles não sabiam como expulsar aquele demônio, porque aquele demônio fez aquela mulher ficar surda, ficar muda, ficar cega e inconsciente. Ele entrou na mente da pessoa, e eu lembrei disso, naquela época, isso aí, eu li esse livro vamos pôr aí uns 15 anos atrás, né? 15 anos, muita coisa acontece, e o diabo, como não é bobo, ele foi evoluindo. Hoje ele não precisa levar ninguém em coma para poder possuir, ele só precisa criar uma ideia na mente de alguém, e estabelecer essa ideia como um fundamento, e aquela pessoa está o quê? Possessa na mente, escravizada na mente, e aí então, é muito difícil. Você pega, por exemplo, hoje, o contexto de gênero, é uma ideia, foi colocado na mente das pessoas que elas são assim, e esse demônio está lá, agindo, fundamentando essa mentira na ideia daquela pessoa. Não precisa levar aquela pessoa em coma, não precisa mais emudecer, não precisa mais cegar aquela pessoa, ele só criou uma ideia, e nós precisamos entender isso. O Espírito Santo não cria ideias, o Espírito Santo trabalha verdade. Ele não vai criar ideia nenhuma. Todas as coisas que foram criadas por Deus já existem e foram bem estabelecidas. Ninguém precisa mudar nada. Eu não vou mudar nada daquilo que o Senhor mudou. E tudo aquilo que se muda, o que Deus já estabeleceu, é uma ideia que pode estar sendo gerada
por Satanás, tá? Então nós precisamos trabalhar e a igreja precisa caminhar nesse rumo, para entender isso também, tá? Jesus chega ali num menino que se lançava no fogo, que se cortava, né? E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus diz: quanto tempo faz? Desde criança. Aonde as ideias são fundamentadas na vida do ser humano? Quando? Crianças. Desde criança ele é assim. Certo. Então não vou nem perguntar quem você é. Sai agora. Aí Jesus dá um ensino para nós, e é bom a gente entender isso. Como é que funciona isso? Vocês precisam conhecer uma coisa: tem casta de demônio que vocês precisam jejuar, que vocês precisam entender o poder do jejum, para vocês viajarem na dimensão espiritual, conhecerem a dimensão espiritual, para poder expelir esse demônio. Como Jesus tratava as prostitutas, os renegados, né? Que a gente pode pôr aí, vamos colocar os drogados aí junto, vamos colocar os presidiários, vamos colocar os que estão nas ruas, os mendigos, né? Como Jesus tratava essas pessoas? Como que Jesus reagia aos insultos, às mentiras, às calúnias que eram lançadas contra ele? A gente vai aprender como Jesus amava as pessoas em todo lugar. A gente também aprende como Jesus orava ao Pai, como Jesus se relacionava com o Pai. É muito importante nós entendermos que isso está ligado a esse contexto de discipulado. Quando nós entendemos que o discipulado não é um método, quando nós entendemos que esse discipulado é uma relação de corpo e família, onde todos são bem alimentados, supridos, nutridos pelo auxílio de toda a junta, então nós começamos a conhecer aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou por Ele mesmo, e nós vamos então absorver isso e começar a aplicar. Aí a gente olha firmemente para Jesus e a gente recebe o ensino de que todo aquele que discipula alguém precisa entender sua posição de servo. E aqui é que entra essa dimensão de graça no discipulado. Todos nós precisamos desejar discipular alguém, porque se nós fôssemos medir o discipulado como uma hierarquia comum que o mundo impõe, não seria o discipulador estar acima do discípulo. Não. Quem discipula, nós somos discípulos, estamos em pé de igualdade, todos somos discípulos, amém? Glória a Deus. No mundo, nas coisas religiosas dessa terra, alguém que discipula vai acima de quem está discipulando. E se alguém quer ser pastor, então vai além daquele que está discipulando. E se alguém quer ser um apóstolo, vai além daquele que está pastoreando. E assim vai, no mundo é assim, né? Sempre uma crescente, uma hierarquia para cima. Mas no reino de Deus, todos nós precisamos entender a essência de que quando nós cuidamos de alguém, a hierarquia é invertida. Eu me coloco abaixo dessa pessoa. Eu já me coloco debaixo do discípulo. Eu já me posiciono como servo. O que Jesus disse? Eu não vim para ser servido. Eu me coloco para abaixo de vocês. Mas é tão importante essa graça de entendermos que se submeter é a essência maior do discipulado, queridos. É quando nós entendemos sobre a autoridade de Jesus. Quando nós nos colocamos como servo, nós recebemos a autoridade delegada do Senhor para cuidar daquela vida, para zelar. E não tem quem cuida melhor de um Senhor do que o seu servo. Entendamos isso. Numa casa, numa mansão, onde tem muitos empregados, não é o dono que cuida dos servos, são os servos que cuidam do dono.
Os servos cuidam da comida, os servos cuidam das roupas, os servos cuidam da limpeza, os servos cuidam do bem-estar, os servos cuidam daquele que é dono. E nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para sermos servos uns dos outros, servir uns aos outros, conforme o dom que você recebeu. Você sabe, meus amados, por que muitas vezes nós sentamos numa reunião como essa e não replicamos absolutamente nada, não repassamos absolutamente nada? Porque a gente não compreendeu ainda a essência de ser servo. Porque quando eu vou ao meu irmão dar uma palavra dos céus, eu estou servindo a ele. Eu sou servo dele. Sabe por quê, meus amados? Porque o servo, todo servo, ele enxerga as necessidades e ele atende às necessidades prontamente. O servo, ele vê um lugar sujo, ele limpa. O servo, ele vê alguém com fome, ele alimenta. O servo, ele vê alguém com frio, ele veste. O Senhor não, o dono não. Por isso nós precisamos compreender essa essência de sermos servos. A autoridade delegada dos céus. É o próprio Jesus nos delegando a servir uns aos outros. É o próprio Senhor Jesus nos delegando a servir uns aos outros, a nos colocar debaixo. E é tão interessante esse negócio de servir. Eu assisti um filme há muito tempo atrás e lembrei desse filme ontem. Me veio na mente quando eu estava pensando nessa palavra, meditando nela um pouco mais, e me veio essa questão de servo. Tem um filme muito antigo que chama assim, como que é o nome dele mesmo? Esqueci, é tão antigo que eu esqueci. Querida, encolhi as crianças. Muitos aqui já assistiram esse filme? Faz tempo, né? Quantos assistiram naquela TV de tubo assim, né? Então, eu assisti naquela TV. Não, mas é interessante a história, porque o pai cria uma máquina lá, tal, e ele vai lá e ele testa nos filhos dele lá, acho que é teste, não sei, acho que ele vai testar a máquina e dá nos filhos dele, os filhos dele encolhem, vai lá embaixo. Aí ele começa a procurar os filhos desesperados. Meu Deus, cadê meus filhos? E os filhos lá embaixo, pai, pai. Mas ele não conseguia ouvir e nem enxergar. Por quê? Porque eles estavam pequeninos. E aí o que acontece? Para ele enxergar e para ele ouvir, ele faz isso aqui, ó. Quando nós servimos alguém, a pessoa que nós servimos, para nos ouvir, tem que se ajoelhar e chegar perto e ficar concentrada. Porque eu sou tão pequenino como servo, que só alguém ajoelhado e perto de mim vai ouvir o que eu digo. Agora nós todos entendemos porque Jesus se fez servo. Porque se eu não consigo ouvir a voz do Senhor Jesus, eu vou ajoelhar, eu vou olhar bem fixamente, e lá do fundo do nada, Jesus vai falar comigo e eu vou ouvir. Essa é a essência de autoridade. Autoridade não é aquele que está por cima, a autoridade é aquela voz que vem de baixo, que só se ouve quando se ajoelha, se aproxima, chega perto. Por isso que discipular é tão gracioso, porque você faz isso com Jesus. E para alguém te ouvir também tem que ser assim. Essa é a primeira essência. O discipulador também ensina os conselhos de Deus. E tem coisa mais preciosa do que ensinar alguma coisa que não vem de você? Não. Porque no reino de Deus, tudo que nós ensinamos não vem de nós,
é dom de Deus. Tudo que nós conhecemos não é porque nós somos capazes de reter conhecimento, entendimento, não, tudo vem de Deus. E a graça de transmitir alguma coisa a alguém é compreender que não é pela minha capacidade que aquela pessoa está progredindo e crescendo na fé, mas é porque é a graça de Deus sobre ela, nessa mão discipuladora que está sobre ele. E aí, quando ele ouve alguma coisa tão graciosa, ele vai olhar para mim e vai me enxergar como eu sou e dizer assim: puxa vida, como Deus é grande, porque alguém que é igual a mim, tão pecador quanto eu, tão vulnerável quanto eu, está falando algo que é maior do que nós dois. Só pode ser de Deus. Por isso que é bom nós estarmos atentos aos conselhos de Deus. Outra coisa que o discipulador faz, ele preserva a iniciativa e as qualificações pessoais dos discípulos. E é muito importante nós entendermos, queridos, que aqui entra a base de conhecer por relacionamento. Alguém que nós cuidamos. Alguém a quem nós sujeitamos. Por quê? Ele vai apresentar as dificuldades dele. Ele vai apresentar os problemas dele. Ele vai apresentar as dificuldades que ele tem no dia a dia. E o que eu vou fazer? Eu vou apresentar as qualidades que ele tem. Eu vou apresentar aquilo que ele tem de bom. Eu vou apresentar as qualificações que ele tem, a iniciativa que ele tem. Eu vou pegar ele e vou mostrar para ele que tudo aquilo que está tentando abatê-lo não significa nada perto daquilo que ele é em Jesus. O discipulado não é pegar uma marreta e colocar em cima do discípulo e dizer: ah, você está errado, bam, acabou. Quando eu conheço alguém, eu sei das qualidades que aquela pessoa tem. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga 2 qualidades que você vê nessa pessoa aí. Falou? Você falou para uma pessoa, vira para outra pessoa e fala para outra pessoa as qualidades que ela tem. 2 qualidades no mínimo. Seja servo. Aleluia. Agora analisa uma coisa. Vamos analisar juntos. O que você ouviu sobre você de alguém é mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade? Verdade? Por que o Senhor faz isso conosco quando nós trabalhamos as qualidades que nós temos? Porque todas as vezes que nós acreditamos que é exatamente isso que nós ouvimos, o Senhor aperfeiçoa em nós aquilo que Ele quer que sejamos. Não é mentira. E o discipulado é para cooperar com isso, para desenvolver aquilo que nós somos verdadeiramente em Cristo.
Só que eu quero que você analise uma coisa: discipulado é uma via de mão dupla. Não é o discipulador que tem que trabalhar essas condições. Às vezes o discipulador está lá trabalhando as suas qualidades, e você está lá, não, isso é mentira, não é verdade, isso não, mas eu não quero saber. O Senhor quer trabalhar em nós aquilo que Ele deseja que nós sejamos nele verdadeiramente. E o discipulado coopera em muito para aperfeiçoar todos nós como discípulos na nossa relação de dependência com o Senhor. Dependência. Voltar à essência dessa paternidade, dessa essência convicta de que Deus é o nosso Pai, o nosso Senhor, aquele que governa sobre nós. Vivermos na dependência do Senhor, não abrirmos os olhos para já acordarmos já decididos o que nós vamos fazer durante o dia, não, acordarmos, abrirmos os olhos e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim para esse dia? O que o Senhor tem comigo nesse dia? Aonde o Teu Espírito vai me levar? Quais as pessoas que o Senhor quer que eu converse? O que o Senhor quer que eu converse nesse dia? Como o Senhor quer que eu trate aqui em casa? Como que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu me relacione? Isso é dependência. Quem acorda, ai, puxa, estou atrasado, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu quero, meu Deus do céu, eu tenho que resolver aquele problema, ficou um BO de ontem. Ixi. Esse relacionamento coopera na nossa relação de dependência. Ouvir o Senhor. Quem ouve o Senhor. Tem uma frase que nós aprendemos bem no comecinho. O Cláudio gosta muito dessa frase, desse contexto. Deus não fala com apressado, Deus não fala com distraído, e Deus não fala com ocupado. Deus não fala com pessoas desse tipo. Se você está distraído, não vai ouvir a voz. Se você está ocupado, você também não vai ouvir a voz do Senhor. Se você está apressado, você não vai parar para ouvir a voz do Senhor, né? Então nós devemos considerar algumas coisas. Primeiro, a palavra do Senhor. Nós, como discípulos do Senhor, devemos submissão absoluta à palavra do Senhor. Concordam ou não? Devemos submeter a palavra de forma absoluta? Sim, devemos. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. E aí, quando eu, como discípulo, não recebo a palavra como vindo do Senhor, então eu estou numa condição de rebeldia. Aí eu posso ser conduzido ao arrependimento, por meio desse contexto de discipulado. Olha, a palavra é absoluta, ela está dizendo que é assim, e nós precisamos nos sujeitar a ela. Não concordo, não vou viver isso. Bom, então, meu querido, você não vai continuar, você não vai conseguir edificar o corpo. Porque só edifica o corpo aqueles que são submissos à palavra, plenamente à palavra. Se não houver submissão à palavra, não vai haver edificação. Eu não consigo edificar o meu irmão se eu não estou submisso à palavra de Deus. A palavra me leva a essa submissão, a palavra me leva, me conduz a estarmos juntos, a palavra me leva a crescer com Ele, a palavra é quem produz em nós esse bom crescimento, é a palavra, ela é a fonte de vida eterna. As coisas vão passar, tudo vai passar, o que vai permanecer? A palavra. Por isso nós nos submetemos a algo permanente, perpétuo, algo que não se acaba, não se destrói, não se corrói, é a palavra. A nossa aliança de amor é a palavra de Deus. Temos uma aliança eterna uns com os outros. O que nos garante que nós temos uma aliança eterna?
a palavra que nos convenceu, a palavra que foi introduzida dentro de nós, no nosso homem interior, e tem revelado para nós: vocês são uma família, vocês têm uma aliança. Amém? Mas também tem os nossos conselhos, tem os conselhos daqueles que são discipuladores, né? Aí já não se trata de uma palavra absoluta, porém cabe análise, certo? Por exemplo, posso aconselhar alguém, dizer assim: olha, para um solteiro, vou dizer assim: olha, você não se casa com essa mulher, que essa mulher é incrédula. Eu estou usando um conselho meu ou estou usando a palavra? A palavra. A palavra diz: não se coloque sob jugo desigual, não vai se associar com o incrédulo. Então não casa com essa mulher, ela é incrédula. Estou dando a palavra. Mas se eu der um conselho e dizer: olha, é o seguinte, eu aconselho você a não se casar com a irmã fulana, né? Mas o que eu estou dizendo? Estou dando um conselho próprio. Ele pode acatar ou não. Se ele não acatar, não significa que ele é um rebelde, certo? Mas se todos os conselhos que nós damos, dentre todos, esse irmão não acata nada, obviamente ele está com atitude de rebeldia, de presunção, de autossuficiência, precisa ser corrigido, disciplinado. Então a gente precisa entender isso, né? Tem vários exemplos que nós podíamos usar, mas vou ficar só com esse, que fica claro para nós só entendermos: o nosso conselho não é absoluto, tá? Desde que ele seja fundamentado pela palavra, a gente precisa acatar, certo? Por isso nós, como eu disse anteriormente, nós ensinamos os conselhos e não os nossos próprios conselhos. E também existem as nossas opiniões, tá? Isso aí já trata mais de um parecer pessoal sobre algum assunto que surge, tá? Aí o discípulo pode ou não concordar ou seguir de acordo com a vontade dele, se é uma opinião. Então, quando eu estou com alguém, eu já digo logo: ó, eu vou te dar um conselho, ou eu já digo logo: eu vou te dar uma opinião, para ele entender que o conselho fundamenta na palavra, e ele busca na palavra aquele conselho. Se for realmente verdadeiro e fundamentado na palavra, ele decide se ele vai obedecer ou não à palavra. Uma opinião é algo meu. Bom, eu estou te dando minha opinião é essa. Aí então já fica a decisão se você acatar. Se você não acatar, não tem problema nenhum, porque é uma opinião pessoal, ok? Dentro do contexto de discipulado, essas três condições existem, mas a mais poderosa: submissão à palavra. Todos nós devemos submissão total à palavra. Aleluia. Nessa via de mão dupla de discipulado, nós temos deveres. Aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, esse comete pecado. Então nós precisamos entender que liberdade não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que eu devo. Com Deus é assim. Se eu quero viver em liberdade, eu preciso fazer o que eu devo fazer. Porque se eu fizer o que eu quero, eu só estou fazendo o que me satisfaz. Isso não é liberdade, isso é prisão, tá? A prisão está no querer humano próprio. Agora, quando eu devo e faço, então eu vivo em liberdade com o Senhor. Amém? Por quê? Eu faço aquilo que o Senhor determinar. Então nessa via de mão dupla nós devemos dar a nós mesmos, tanto aquele que cuida como aquele que é cuidado. Dar a nós mesmos. Jesus não deu palavras apenas, opiniões, conselhos. Jesus, ele deu de si próprio, ele deu o tempo dele, ele deu a vida dele, ele deu o conhecimento dele, ele deu tudo que ele tinha. Nós precisamos também dar tudo que nós temos, a nossa amizade. Nós precisamos deixar envolver, entender, amados, que discipulado, se não é um método, é um relacionamento, e esse relacionamento precisa de envolvimento, e todo envolvimento
gera intimidade. Você já viu aquele discípulo que, quando você chega na casa dele e buzina, ele treme? Não entendo isso. Ai meu Deus, meu discipulador chegou. E agora? Ai, ai, ai. O que já foi? O que eu já fiz? Meu Deus. Ai, deixa eu lembrar. Essa semana trabalhei. Ai meu Deus do céu, não brigamos. Não brigamos. Então, o que foi? Será que eu paguei? Deixei de pagar a conta. Ai meu Deus. Sabe o que significa isso? Mostrou que não tem intimidade. No exercíciozinho da semana passada, no compartilhar na igreja na casa, não sei se todos aqui fizeram, mas nós colocamos lá assim, para você discípulo, promover esse relacionamento com o seu discipulador. Vá até ele, ou leva ele até você, chama ele para um tempo de mesa, para uma conversa informal, para se relacionar, para compartilhar coisas do dia a dia, num relacionamento comum, entre pessoas comuns, entre discípulos comuns. Isso é dar de nós mesmos. Se nós não damos de nós mesmos, é porque nós estamos retendo alguma coisa, estamos retendo tempo, estamos retendo a intimidade, estamos escondendo de alguma coisa. Quanto tempo faz que você não promove um tempo de mesa com quem cuida da sua vida? Quanto tempo? Eu falo tempo de mesa que é um tempo de comer, se divertir ali, tá, né? Compartilhar coisas comuns de um ser humano. De dar a liberdade e dizer aqui, a minha casa está aberta, a nossa vida está aqui, e eu quero que você desfrute disso conosco, para não ficar batendo na porta do discipulador. Você vai ver que os problemas serão muito bem resolvidos quando eles vierem, quando nós temos essa liberdade de relacionamento com o nosso discipulador, com quem cuida de nós. Porque um pouco disso tudo, essa condição que talvez você não queira cuidar de pessoas, e eu estou falando com quem não cuida ainda, é porque talvez você coloca esse peso na vida de quem cuida de você, e você não quer isso sobre ti. Tira isso da tua vida, meu irmão, minha irmã, tira esse peso das tuas costas. Vai para um relacionamento comum. Liga, manda uma mensagem. Passa o relato do dia, né? Tem alguns que faz isso lá comigo. Manda até aquela musiquinha do Roberto. Resumo do dia. Aí passa o resumo do dia para mim na noite. E aí, paizão, beleza? Bom. Meu dia foi assim, poxa, que bênção. Tive dificuldade nisso, daquilo, mas foi bom. Passei por isso, passei por aquilo. Oh, que bênção, é isso aí, meu filho, vai para cima. Faz o resumo do dia. Só não começa com clima completamente nublado aqui na nossa vida. Paizão, o clima está completamente nublado aqui. Não. Dia de sol. Uma coisa que nós precisamos também, nós devemos dar, e agora mais para os discipuladores, é o exemplo. Jesus, ele não disse vinde e vede, vinde e ouvir, ele disse vinde e vede. E nós precisamos dizer exatamente isso quando nós convidamos pessoas para estar conosco, venha ver como eu vivo, venha ver o que eu sou, conheça a pessoa que eu sou. E nós precisamos ter essa ousadia, nós devemos chegar até a dizer como Paulo disse lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Imitem imitem aquilo que eu sou, sigam o meu exemplo, eu sigo o exemplo de Cristo, podem seguir o meu exemplo. Isso é para alguns? Não, é para todos nós. Porque a qualidade da vida da igreja é
a semelhança de Jesus, é sermos iguaizinhos a Jesus. Então, se está pesado o discipulado, comecemos a fazer o que nós devemos fazer e tirar o que nós não devemos. E para a gente encerrar, nós devemos também dar a palavra. Se nós não temos a palavra dentro de nós, nós não vamos dar nada. Eu guardo a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, e aquilo que eu tenho dentro de mim, eu repasso para as pessoas. Então a palavra de Deus precisa ser transmitida, mas a palavra de Deus, ela é transmitida por meio das nossas ações. A gente não precisa ser elogiado por isso, a gente não precisa ser reconhecido por transmitir a palavra pelas nossas atitudes, certo? Ontem aconteceu um fato interessante comigo. Eu fui na feirinha que tem lá perto de casa, comprar um salgadinho, e aí pedi o que eu queria pedir. Aí eu tinha esquecido de pedir um salgadinho que os meninos gostam. Aí quando ela foi colocar, eu falei, coloca mais um desse aqui. Tá bom, ela colocou. E no final das contas ela colocou lá, eu falei, débito, tá? Aí ela passou, eu paguei, né? E saí. Ela falou, tá ótimo, saí. Quando eu saí, chegou a mensagem do banco, R$5. Eu olhei para minha sacola e falei, nossa, será que o pastel está R$1? Cara, esse pastel está muito barato. Aí o Espírito Santo falou assim, a moça errou. Aí eu falei, opa. Fui lá, moça, é o seguinte, está errado, você só cobrou um salgado aqui, ó. Cobra esse tanto. Amém? Amém. Fui embora. A gente precisa aprender que nós não fazemos o bem para receber elogios, para sermos reconhecidos. A gente só precisa aplicar a palavra, porque a palavra, ela é viva dentro de nós. Ela vivifica o nosso interior. Ela transmite vida dentro de nós. Aquilo transmitiu vida. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós transmitimos a palavra por meio das nossas ações, sejam pequenos gestos, a palavra está sendo anunciada, pregada, proclamada, propagada. E discipulado é isso. É tudo isso. Sem peso. Por isso, aquilo que Deus faz comigo e com você, nós precisamos querer com outras pessoas. E eu quero agora orar por você que não cuida de pessoas ainda. Em nome de Jesus. Sem deixar de orar por aqueles que já cuidam de alguém. Mas para quem cuida de alguém, eu quero dar uma palavra. O que você faz, meu irmão, minha irmã, não é peso. Nunca foi e nunca será. E quando nós olhamos para Jesus na cruz, e nós somos o resultado daquilo que sobrou. Porque o que sobrou foram 11 homens que abandonaram Jesus sozinho numa cruz, com exceção de João, que ficou ali com Maria e mais perto. O resto tudo, ó. E nós somos o resultado dessa fuga. Mas nós não somos resultados da atitude desses homens. Nós somos resultado daquilo que Jesus plantou. Porque quando Jesus, naquela cruz, olhou para aqueles que ele tinha deixado, e com a palavra que ele disse, Pai, todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Mesmo não vendo ninguém ali, ele tinha acreditado naquilo que ele tinha ensinado. E acima de tudo, essa palavra estava dizendo para aqueles discipuladores, aqueles 11 discipuladores, eu confio em vocês. E a palavra de Jesus que soa para nós hoje, no cuidado de vidas é, eu confio em vocês. Então, meu irmão, ao invés de você pensar que é um peso, coloca a mão no teu peito e diga, obrigado pela confiança, Jesus. Obrigado porque o Senhor confia em mim.
E aqueles que ainda não receberam isso, quero que façam a mesma coisa e digam: Senhor Jesus, o Senhor confia em mim, eu quero cuidar de vidas. O Senhor confia em mim, o Senhor confiou em mim, o Senhor continua confiando em mim. Em nome de Jesus, você pode orar, você pode colocar a mão no teu coração, impor as mãos sobre o teu coração e dizer: Senhor Jesus, obrigado pela confiança. Somos o resultado do teu cuidado. Agora queremos também nos apresentar ao cuidado de outros. E assim como o Senhor cuida de mim, através de alguém, eu quero cuidar de outras pessoas. Eu quero transmitir esse zelo, esse cuidado, essa vida. Eu quero transmitir essa autoridade. Eu quero repassar aquilo tudo que o Senhor tem transmitido a mim. Pelo poder do teu nome, Senhor Jesus. A palavra de Jesus para nós é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto agora vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a ordem, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando essas pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. E o Senhor, eu e o Senhor, estou contigo até a consumação de todas as coisas. Amém? Glória a Deus.